Se você quer aprender a calcular o desvio padrão no Excel, então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te ensinar como calcular rapidamente o desvio padrão usando o Excel. Vamos nessa? Bom, para começar, o que é o desvio padrão? Então imagine que você tem um grupo de 5 pessoas e você descobre que o peso médio delas é de 60 quilos, ou seja, a soma do peso dessas pessoas dividido por 5 é igual a 60 quilos. Imagine também que você descobre que o desvio padrão do peso dessas pessoas é de 4 quilos. Isso significa que a maioria dessas pessoas tem o peso individual de 56 a 64 quilos. Ou seja, o desvio padrão é a medida que determina a dispersão de valores para mais ou para menos em relação ao valor médio. Mas a pergunta que fica é: como se calcula o desvio padrão? Existe uma fórmula para se calcular o desvio padrão que pode até parecer um pouco confusa para algumas pessoas. Mas basicamente você precisa saber que x é o valor da média, n é o número de termos e sigma é a soma das médias ao quadrado. Então vamos ver como que isso funciona na prática. Então imagine que você tem uma tabela com as idades de 5 pessoas e você queira calcular o desvio padrão dessas idades. Então o primeiro passo é encontrar a média, ou seja, o valor de x da nossa fórmula. Para isso, basta simplesmente somar as idades e dividir pelo número de termos. Neste exemplo, temos 15 como resultado da média. O segundo passo é calcular os desvios com base na média obtida. Para isso, basta subtrair cada idade pela média. O resultado de cada subtração deve ser elevado ao quadrado. O terceiro passo é encontrar o valor de sigma. Para isso, basta somar todos os desvios ao quadrado. E por fim, no quarto e último passo, você apenas precisa dividir o valor de sigma por n menos 1 e extrair a raiz quadrada. Como dito anteriormente, n representa o número de termos. Logo, temos que 64 dividido por 5 menos 1 é igual a 16, e a raiz quadrada de 16 é 4. Ou seja, temos o desvio padrão igual a 4. Neste exemplo, você pode conferir como os valores ficam organizados na fórmula. Bom, agora que já sabemos que o desvio padrão neste exemplo é igual a 4, o que isso significa? Significa que a idade da maioria das pessoas no grupo estaria dentro do intervalo de 15 menos 4 e 15 mais 4, ou seja, a maioria das pessoas neste grupo possui idade entre 11 anos e 19 anos. Bom, se você chegou até aqui, já deve estar se perguntando, mas e como calcular o desvio padrão no Excel? A boa notícia é que você não precisa fazer todo esse cálculo, pois o Excel já conta com funções prontas para o cálculo de desvio padrão. Então vamos lá conferir como que isso funciona. Bom, agora que você já sabe o que é o desvio padrão, vamos aprender a calcular essa medida no Excel. Embora seja fácil calcular o desvio padrão no Excel, você precisa saber qual que é a fórmula que você vai utilizar. Basicamente, existem 6 fórmulas de desvio padrão no Excel. Na verdade, 8 se você considerar as fórmulas de banco de dados. Vamos colocar aqui as iniciais DESV igual DESV em uma célula qualquer para a gente dar uma olhada. Então observe que a gente vai ter várias opções aqui para calcular o desvio padrão. Mas qual que a gente vai utilizar? Para que fique mais fácil, a gente vai categorizar essas funções em 2 grupos. Então vamos conferir quais são esses grupos. Então eu separei aqui o primeiro grupo, que são os grupos para cálculo de desvio padrão para uma amostra. E o segundo grupo para cálculos de desvio padrão para uma população. Bom, em quase todos os casos você vai usar o desvio padrão para uma amostra. Em termos leigos, você usa uma população quando você deseja considerar todo o conjunto de dados. Por outro lado, se você quiser considerar apenas uma parte dele, você usa uma pequena amostra. Então, para este exemplo, nós vamos utilizar uma pequena amostra, ou seja,
isso já reduz o nosso número de funções para apenas 3, que são essas 3 primeiras aqui. Então agora vamos entender o que cada uma delas faz, qual que é a diferença entre elas, para que a gente possa escolher qual que a gente vai utilizar. Então aqui eu coloquei uma breve descrição de cada função, que é o seguinte: a função desv_pad.a, você vai usar ela quando os seus dados forem números comuns. Semelhante àquele exemplo que a gente citou lá do peso das pessoas. Então são dados numéricos comuns. Ou seja, se você tiver dados em formato de texto ou formatos lógicos, essa função ela vai ignorar esses dados da sua amostra. Já a função desv_pada, você vai usar ela quando quiser incluir textos e valores lógicos aí no seu cálculo, quando você tiver textos e valores lógicos na sua amostra. O que acontece? Textos e valores falsos, eles são tomados como zero, ou seja, se você tiver textos e valores lógicos na sua amostra, eles vão ser interpretados pela forma como zero. Já valores verdadeiros, eles são tomados como valor 1. Já a função desv_pad é uma função mais antiga. Como foi introduzido no Excel a partir da versão de 2010, a função desv_pad.a, essa função aqui, desv_pad, ela ficou uma função mais antiga. Então, se você tiver versões do Excel antes da versão 2010, você vai utilizar ela para fazer o seu cálculo. Como eu tenho um Excel um pouco mais novo, ela está aqui por questões de compatibilidade. Então, eu já sei que no meu exemplo eu vou utilizar essa função aqui, a desv_pad.a. Então, como que ela funciona? A sintaxe dela é igual, desv_pad.a, abre parênteses, num1, ponto e vírgula, num2 e assim sucessivamente. Quem que é num1? Num1 é um argumento obrigatório, ou seja, ele é o primeiro argumento numérico correspondente ao primeiro elemento da sua amostra. Esse argumento ele pode ser um intervalo nomeado, uma matriz única, uma referência a uma matriz, ou simplesmente números separados por ponto e vírgula. Já no 2 é um argumento opcional. E aí o que acontece? Você pode utilizar até 254 argumentos. E eles também podem ser referências de células, um intervalo nomeado, enfim. Então vamos ver na prática aí com um exemplo como que funciona essa função, como que a gente pode estar calculando o desvio padrão. Então eu tenho aqui aquele mesmo exemplo que a gente citou anteriormente, que é uma lista com nomes de pessoas e idades. E eu quero calcular o desvio padrão dessas idades. Então o que eu vou fazer? Apenas para exemplificar, a gente pode calcular aqui a média. E a média dessas idades eu sei que é 15. Utilizei aqui uma função bem simples, função média. E para eu calcular o desvio padrão, eu vou calcular da seguinte maneira: igual desv, pegar essa segunda função, desv_pad.a, e aí, quem que é o meu num1? Meu num1 vai ser essa minha matriz aqui, todas as idades. Vou selecionar o intervalo, fecho parênteses e teclo Enter. E ele vai retornar aqui para a gente que o nosso desvio padrão é igual a 4. E aí o que acontece? Se a gente, por exemplo, colocar igual a média mais o nosso desvio padrão, nós temos o valor 19. Por outro lado, nós podemos colocar igual a média menos o nosso desvio padrão, nós temos que é igual a 11. Ou seja, a maior parte desse nosso conjunto de dados aqui, a maior parte da nossa amostra, ela está entre 11 e 19. Ou seja, a maioria das pessoas elas têm idade entre 11 e 19 anos. Novamente, observe que quando eu digo a maioria dessas pessoas, eu estou me referindo aí a uma distribuição de 80%. Ou seja, 80% dessas pessoas que estão aqui na nossa lista, na nossa amostra, elas se enquadram no nosso desvio padrão. E, no entanto, observe que esse é um conjunto de dados muito pequenos, é uma amostra muito pequena. E, na verdade, se você tiver que fazer isso para um conjunto de dados muito maior, você
pode observar melhor essa distribuição. Então, essa é a dica. É uma maneira muito mais fácil de se calcular o desvio padrão. É bem interessante que você compreenda o cálculo, como que é feito, o que é de fato o desvio padrão, para posteriormente estar fazendo esse cálculo no Excel. É uma maneira bem mais prática. O Excel já faz todos os cálculos e já retorna para a gente o cálculo final, o valor final com base na amostra. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aí no comentário. Lembrando também que você pode estar conferindo a explicação passo a passo desse tutorial em formato de artigo lá no nosso site. O link está na descrição também. E essa foi a dica de hoje. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal para estar obtendo mais dicas de Excel e compartilhe com mais pessoas para que outras pessoas também possam estar conhecendo o nosso trabalho. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.